Então, todo o sistema iógico é focado nisso? Existe uma tecnologia simples com a qual você pode manter a sua mente numa certa condição de clareza? Assim, você não precisa se preocupar com foco mental, é lá que a mente estará. Veja, onde quer que seu desejo esteja, é lá que sua mente estará, não é mesmo? Como se diz isso em Hindi? Onde quer que seu desejo esteja, é lá que sua mente estará, não é? Como se diz desejo? Icha. Então, onde quer que seu desejo esteja, é lá que sua mente estará. Se você deseja algo intensamente, sua mente estará sempre lá. Neste momento, você deseja a copa, o lugar errado para estar. Você deseja um gol, isso é o que você deve desejar quando está em campo, não é mesmo? Agora você pode desejar a copa, mas quando está em campo, você só deseja gol, gol e gol, nada mais. Quando o seu desejo é forte, seu corpo e sua mente se movem naturalmente naquela direção, não é mesmo? Tudo que você desejar é para lá que você vai. Se o seu desejo diminuir, então você não consegue manter a mente nele. Portanto, você só tem que desenvolver o Icha em você, para que o único Icha seja fazer o gol. Assim, você não precisa se preocupar com foco mental, é lá que a mente estará. Pode alguém tirar sua mente do que você deseja? Pode alguém tirar sua mente do que você deseja? O que você deseja é para lá que sua mente naturalmente irá, não é mesmo? Então, como o yoga ajuda nisso? Veja quais são os parâmetros simples com os quais o corpo e a mente estão funcionando. Este é um maquinário complexo. Esta é a máquina mais sofisticada deste planeta, o corpo e a mente humanos, não é? Tudo o que criamos saiu desta mente. Portanto, esta mente é um maquinário complexo, muito complexo. Então, se você fizer qualquer coisa errada, ela criará muitas distrações por si só. Há certas maneiras simples. Tem uma tecnologia simples com a qual você pode manter sua mente em uma certa condição de clareza, em que ela simplesmente vê, em que você aprende a manter sua mente como um espelho, ela simplesmente mostra o que está lá, ela não distorce. No momento em que sua mente se identifica com muitas coisas, agora você está jogando como um jogador de hóquei da seleção da Índia. Agora você vê tudo distorcido, porque agora você está lendo toda a história, a glória do hóquei da Índia, as profundezas do hóquei da Índia, tudo passará em sua mente. Agora você não vai jogar. Você não verá o jogo como ele é para começar. Aprender a manter a mente como um espelho, em que ela simplesmente mostre o que está à sua frente, sem qualquer distorções. Quando não houver distorções, você seguirá com o melhor de suas habilidades, não é? Agora você está caminhando neste chão, não há distorções em sua visão, você pode ver tudo claramente. Você seguirá com o melhor da sua capacidade, não é? Na sua própria visão, se houver distorções, você vai tropeçar desnecessariamente por todos os lugares. Portanto, qualquer talento que você tenha, qualquer capacidade que você tenha, se tiver que encontrar plena expressão, sua mente não se intromete, nem distorce nada. Ela apenas mostra tudo do jeito que é. Portanto, todo o sistema iógico está focado nisso, para um propósito espiritual que também pode ser usado para o esporte, que mostra tudo do jeito que é, não de outra forma, não do jeito que você pensa que é. Não se trata apenas da mente. Veja, quando falamos mente, a palavra mente, em inglês se refere geralmente apenas ao processo de pensamento. O processo de pensamento é o elemento mais superficial de sua mente. Acho que por causa do pensamento europeu, nós temos dado valor em excesso ao pensamento. Na ciência iógica, não damos nenhuma importância ao que você está pensando ou sentindo agora, porque
O que você pode pensar? Apenas os dados que você coletou, você está reciclando? Não é muito importante? O que quer que esteja na superfície de sua mente continua rodando? Isso não tem nenhuma importância? O que você está pensando e sentindo agora é muito superficial na mente? Existem dimensões mais profundas da mente. Na língua sânscrita, existem muitas palavras para descrever os diferentes estados da mente, mas agora existe um aspecto da mente, que por falta de tempo e tudo mais, vou deixar essas coisas para depois. Existe um aspecto da mente ao qual nos referimos como Chitta. Chitta é o que há de mais profundo na mente, que é a sua conexão com o que estamos chamando de consciência. Se seu Chitta se tornar consciente, se seu Chitta adquire um certo nível de controle consciente, se você desenvolver isso, agora você terá acesso à sua consciência. O que estamos chamando de consciência é aquela dimensão que não é nem física, nem elétrica, nem eletromagnética. É um salto quântico da dimensão física para a não física, sendo a dimensão não física o colo da existência. É no colo do não físico que o físico está acontecendo. O físico é um pequeno acontecimento. Neste cosmo, nem 2% ou nem mesmo 1% é físico, o resto é não físico. Essa dimensão não física, na terminologia iógica, usamos um som específico que está conectado com essa dimensão. Hoje está tudo muito altamente distorcido. Chamamos isso de Shiva, que significa aquilo que não é. Quando dizemos Shiva, não estamos nos referindo a algum homem sentado lá em cima. Estamos falando de uma dimensão que não é, mas é no colo dessa dimensão que tudo o que é acontece. Portanto, se seu Chitta se tornar ainda que levemente consciente, sua habilidade não é de apenas comunicar uma ideia ou um pensamento, até mesmo produzir algo é possível. Produzir algo fisicamente é possível. Então, isso é uma possibilidade? Definitivamente é. Agora mesmo, podemos ensiná-lo a todas essas pessoas? Em teoria, sim. Mas se elas estarão dispostas a trabalhar nesse sentido, isso é um ponto de interrogação. Um grande problema é que nossos sistemas educacionais são de tal forma que glorificamos nosso pensamento a um ponto que, primeiramente, para reduzir isso, levará tempo. Para fazê-los entender a estupidez de seu pensamento, levará muito tempo. Porque todo mundo pensa que é inteligente, mas, na verdade, a coisa mais inteligente para a maioria das pessoas é os seus telefones. Porque seu processo de pensamento é apenas um resultado dos dados limitados que você coletou. Não importa se eu li as bibliotecas do mundo, ainda é muito limitado em comparação ao que a criação é. Com todo o desenvolvimento científico, ainda não sabemos como uma folha realmente funciona. Sim. Nós não conhecemos um único átomo em sua totalidade, não temos conhecimento com toda a exploração científica. Então, isso deveria ser uma lição de humildade boa o suficiente para todos saberem que sabemos como usar as coisas, mas não sabemos o que são. Levará uma vida inteira de atenção apenas para compreender os fundamentos do que são. Então, se as pessoas estiverem dispostas, primeiramente, a entender, assim como os caprichos de seu coração você simplesmente descarta como se fosse tolice, ok? Se também entenderem que a chamada inteligência de seu processo de pensamento e emoção é bastante tolo, agora se torna fácil. Fica fácil treinar as pessoas para que a comunicação precisa. Não é que agora eu quero gerar esse pensamento e passar para você. Não é assim. As coisas vão acontecer com você antes que você pense. O que é melhor para você simplesmente acontecerá antes mesmo de você articular em sua mente. Você não precisa nem mesmo pensar no que você quer se tornar, como você quer ser. A vida vai simplesmente se organizar. Uma inteligência além do que você pode conter nesta caixa de ossos começa a trabalhar para você e funcionará. Você já ouviu falar de Ramanujam e outros? Ele simplesmente abriu uma janela com sua Devi e se tornou um tipo de matemático que é, você sabe? Até hoje, depois de um século, ainda estão tentando descobrir o que ele disse.
E os cálculos matemáticos que ele ofereceu são a espinha dorsal para descrever os buracos negros no universo. Quando ele estava vivo, não havia a palavra buraco negro, ninguém sabia que havia tal coisa. Quando dizemos buraco negro, estamos falando da curva, do tempo e da gravidade, que é algo com o qual a ciência moderna está se debatendo. Ele criou uma base matemática para isso. À medida que a curva aumenta, o que está na existência, a existência física se torna não existência. Então é isso que é quando dizemos yoga. Você reduz a curva de tal forma que o que é em grande parte físico torna-se não físico. Uma vez que se torna não físico, tempo e espaço não são um problema. Uma vez que o tempo e o espaço não são um problema, a comunicação está simplesmente lá. As pessoas aprenderam a usar energias para causar danos às outras pessoas. Este será o pior karma. Nunca faça mau uso disso. Alguns de vocês pensam que farão uma grande coisa curando alguém. Se a cada momento de sua vida você resolver o quebra-cabeça kármico, 90%. Para os 10% restantes, eu estarei lá. Karma significa ação. Existem 4 tipos de ação: física, mental, emocional e energética. De todas essas coisas, a ação energética é a mais importante, e a mais duradoura, e a mais libertadora, se você usá-la da maneira correta. Se você usá-la da maneira errada, a ação energética, que é imprópria, pode ter muito mais impacto na vida de alguém do que as ações físicas impróprias, do que as ações mentais impróprias, do que as ações emocionais impróprias. Então, o que eu quero dizer com ações energéticas impróprias? Uma coisa é, infelizmente, eu tive que testemunhar algumas coisas que eu não gostaria de ter testemunhado. Certas pessoas tentando fazer mau uso de um pouco de flexibilidade na energia que veio com uma certa prática de yoga ou com uma certa iniciação em especial. Existem algumas pessoas muito espertas que, quando você as inicia, quando acabam de receber aquilo, quando estão explodindo de energia, elas querem usá-la para outra coisa. Elas querem canalizá-la para impressionar os seus vizinhos, ou para ganhar algum dinheiro com isso, ou de alguma forma usá-la. Elas tentam fazer outra coisa daquilo que lhes foi oferecido para o seu bem-estar. Isso pode acontecer. Ou um exemplo melhor seria... Veja, há muitas maneiras de realizar uma ação negativa. Uma coisa é, digamos que você se senta aqui e pensa que alguém que você não gosta deve morrer. Ou você até pensa em como matá-lo. Isso tem um certo nível de impacto em você. Em outro nível, você tem um pensamento, mas não apenas um pensamento, uma emoção forte. Agora isso tem um impacto muito mais profundo sobre você. Você age de acordo com esse pensamento e emoção e, de fato, executa a ação. Então, isso tem um impacto muito mais profundo em você. Agora, você entende que, se você realizar essas ações, pode haver consequências, então você encontra outro caminho. Você encontra alguém que fará um certo tipo de ação energética, através da qual a pessoa que você não gosta morrerá. Existe toda uma ciência como esta. Um dos 4 Vedas é dedicado a isso. Isso é chamado de Atharvana Veda, onde se aprende a usar as energias em benefício próprio em detrimento de outras pessoas. Você já ouviu falar de palavras como magia negra, voodoo e Billy Shunyam, e seja lá como chame, em que as pessoas aprenderam a usar as energias para causar danos a outras pessoas? Uma vez que você tenta influenciar alguém energeticamente, para algum benefício próprio, agora este será o pior karma, porque o impacto disso vai muito fundo em você, porque você está impregnando suas energias para fazer isso.
Essa é a razão pela qual, mesmo para iniciá-lo em um processo simples como Shambhavi, estou lhe pedindo para dar este passo de ser uma mãe para o mundo, para que você nunca faça mau uso disso, você vê todos como seus. Porque a potencialização de energias tem que vir com um profundo senso de responsabilidade. A potencialização de energias tem que acontecer com uma dimensão mais profunda de inclusão. Sem inclusão, se você usar a energia, este será o pior karma. Portanto, aqueles que tiveram algumas mudanças dramáticas em suas vidas, por causa das iniciações, vocês devem tomar cuidado, devem tomar o máximo de cuidado para nunca tentarem usar essa habilidade de transformar para fazer outra coisa. Claro, alguns de vocês pensam que farão uma grande coisa curando alguém, intervindo na vida de alguém de alguma outra maneira. Não, este será o pior tipo de karma que você realizará, porque uma vez que você tenta usar suas energias e ainda é capaz de sentir raiva, você é capaz de traçar limites entre o que é você e o que não é você, entre o que é seu e o que não é seu. Quando essas coisas ainda estiverem presentes, você nunca jamais tente fazer nada energeticamente, porque esse será o karma mais impactante que você realizará. Essa é a razão pela qual, para iniciá-lo até mesmo na prática básica de Shambhavi, você deve se tornar uma mãe para o mundo. E essa também é uma maneira fantástica de superar o seu karma. Se a cada momento de sua vida, se você vive com uma emoção inclusiva de ser uma mãe para o mundo, não discriminando entre o que é seu e o que não é seu, agora você não pode deixar de discriminar o que é você e o que não é você, mas pelo menos o que é seu e o que não é seu. Se você remover isso, você resolveu 90% do quebra-cabeça kármico. Acredite, 90% de todas as dimensões do karma, você resolveu esse quebra-cabeça. Para os 10% restantes, eu estarei lá. Monotonia não é vida? Monotonia é a natureza da mente? Isto é, se você deixar sua mente solta, sem saber como empregá-la. Portanto, se você não souber usá-la, a mente o usará e o consumirá. Então, todo o processo espiritual é apenas isso. A cada momento de sua vida, se você apenas olhar para cima, estará vendo um novo pedaço do céu, pois a Terra está girando. Não é? A cada momento, se você olhar para cima, estará vendo uma nova parte do céu. É muito interessante. A Terra está girando o tempo todo, em nenhum momento haverá o mesmo de antes em lugar nenhum, tudo está mudando. Se você estiver vivo para a vida, nunca conhecerá nenhuma monotonia em sua vida. Se você não estiver vivo para a vida, mas apenas vive em sua mente, então tudo será monótono, pois a mente é de natureza repetitiva. Pessoas que estão entediadas e deprimidas, sofrendo a monotonia da vida, pessoas vêm para um programa de apenas uma semana ou de um final de semana e, de repente, tudo parece novo para elas porque as cataratas em seus olhos foram removidas. Então, a mente com cataratas foi removida e, de repente, elas acham que tudo é lindo para elas, de repente. Particularmente as pessoas que passam pelo Bhavaspandana, para elas saem e, de repente, estão animadas com tudo, as mesmas coisas de antes. Então, o que é velho, essencialmente vem da sua mente. Do contrário, não há nada velho na existência. A ciência moderna está provando que, sem sombra de dúvidas, não há nada de velho em lugar algum, tudo está reverberando e se criando a todo instante. Sabe, a pedra está pulsando, com vida nova a todo instante, mas o velho existe apenas na mente, pois a mente funciona de memórias do passado. Uma vez que sua mente é repetitiva, você não saberá nem o que é paz.
nem alegria, nem sabedoria em sua vida. É hora de você meditar e ir além dessa repetitividade. Estes não são seus entes queridos, estes são seus membros extras. Você não é capaz de ficar em pé sobre duas pernas, então você precisa de 4, ou 8, ou 12, eu não sei quantas. Esses são membros extras. E quando os membros não estão bem coordenados, eles se enrolam, você sabe? Existem 4 ou 5 cérebros, 4 ou 5 centros de poder em casa. E para que isso seja bem coordenado, certas coisas precisam ser feitas. One way of doing it is Uma maneira de fazer isso é com um enorme nível de conexão não emocional. Conexão emocional só traz dependência. Emoção é algo para ser apreciado. Ela é o suco da vida. Você não faz as suas emoções funcionarem. Você não deveria fazer elas funcionarem. Você pode fazer o seu pensamento funcionar, você pode fazer o seu corpo funcionar. Não tente fazer as suas emoções funcionarem. Sempre que você tenta fazer com que as suas emoções funcionem para você, as suas situações se tornam desagradáveis, não é? Sim ou não? Inicialmente, eu te amo funciona. Depois de algum tempo, você fica tentando fazer com que as emoções funcionem para você. Quanto mais você se esforça para que funcionem, pior fica a sua vida. Porque emoção não é para funcionar. Emoção é só para adoçar a sua vida. O seu pensamento e o seu corpo devem funcionar. As emoções simplesmente estão lá. É como uma flor que você usa no seu cabelo. Ninguém usa mais. Ok. Você não faz com que essas flores funcionem, o microfone funciona, outras coisas funcionam. As flores não precisam funcionar, elas estão apenas ali, só isso. As emoções são assim, estão apenas ali, agradáveis e maravilhosas. Se você tentar fazer funcionar, se você tentar extrair alguma vida daquilo que está à sua volta com as suas emoções, ela está destinada a se tornar feia. Então, se você não tem um cérebro que funcione, se você não é capaz de pensar, então você tenta usar a sua emoção para fazer funcionar. E, às vezes, pode até funcionar, esse é o problema. Inicialmente funciona, e então você insiste ainda mais. Em seguida, sua vida se torna tão desagradável, terrivelmente desagradável. Em meio a pessoas que, supostamente, deveriam cuidar uma das outras, as piores situações acontecem não entre inimigos, mas entre aqueles que dizem se amar. Você concorda comigo ou não? Eu estou sendo muito cruel com você? Sim ou não? Então, as pessoas têm suas próprias opiniões. Se você ama alguém, você não tem que ter nenhuma opinião. Isso é o que significa amor. Amor significa que você está disposto a nutrir outra vida sem formar opiniões. Isso é o que significa amor. Nós somos entes queridos, nós temos fortes opiniões uns sobre os outros. Não, isso significa que você está tentando enrijecer a vida. Uma opinião é uma forma de prender uma pessoa em uma camisa de força. Amor significa nutrir uma pessoa para uma nova possibilidade. Essas duas coisas não podem andar juntas. Não podem andar juntas de forma alguma. Você faz alguns julgamentos naquele momento para cuidar melhor. Se você está educando crianças em casa, você tem que fazer alguns julgamentos sobre onde a criança está naquele momento, para elevá-las a uma próxima possibilidade, não para formar uma opinião sobre elas. No momento em que você forma uma opinião, você não tem interesse em nutrir essa vida para uma nova possibilidade, você apenas quer enrijecê-la numa casca de acordo com a sua opinião. E você ficará desapontado se ela não corresponder às suas opiniões. Não, não é assim que funciona. Se você quer viver perto das pessoas, deveria ser uma relação de nutrição, não de opiniões. Não funcionará dessa maneira. A mecânica fundamental está errada. Então, como é que isso vai funcionar? Por acidente, por causa da novidade da situação, porque é lua de mel. Pode ser que funcione por algum tempo, mas depois disso não funcionará. Portanto, se for verdadeiramente uma relação de amor, não deveria existir opiniões.
Deveria existir apenas nutrição. Swamiji, você pode explicar o que é a vida? Como podemos evitar a raiva? Desculpe-me, o quê? Explicar o que é a vida. O que é a vida? Isso. E qual é a segunda parte? Como podemos evitar a raiva? Como evitar a raiva? Veja, se você está dirigindo nas ruas de Coimbatore, se você está dirigindo numa rua de Coimbatore, você tem que evitar os canteiros que são colocados em lugares estranhos. Você tem que evitar os motoristas ruins. Você tem que evitar os bêbados atravessando a rua, crianças atravessando a rua, todo tipo de coisa. Mas quando você dirige numa rua de Coimbatore, você tem que evitar a lua? Eu lhe pergunto, você tem que evitar a lua? Não. Porque a lua não está na rua, não é? Então, da mesma forma, neste momento você está com raiva? Não? Então por que você deveria evitá-la? Não há necessidade de evitá-la. É só que você acha que a raiva é uma entidade. A raiva não é uma entidade. Você fica com raiva. Você fica com raiva. A raiva não está sentada em algum lugar e você vai e se esbarra nela, não existe tal coisa. Você fica com raiva. Quando você fica com raiva, isso é agradável ou desagradável para você? Desagradável para você. Desagradável para os outros, com certeza. Desagradável para você também. Hoje em dia, as pesquisas médicas provam que, quando você está com raiva, você está, na verdade, envenenando o seu sistema. Você sabia? Nós sempre soubemos disso, mas hoje em dia, testes químicos claramente lhe mostram que você está, na verdade, envenenando o seu sistema, produzindo veneno dentro do seu sistema, por estar com raiva. Então, por que você iria querer envenenar a si mesmo? Não é um ato consciente? Você está envenenando a si mesmo, está causando desagradabilidade a si mesmo, apenas porque sua mente não está recebendo instruções suas. Não é? Ela não está recebendo instruções suas. Se ela estivesse recebendo instruções suas, você teria dito bem-aventurança, não é? Você não diria raiva, mas agora, quando você quer estar em paz, ela está ficando com raiva, porque ela não recebe instruções suas. Então, se a sua mente não está recebendo instruções suas, você tem que prestar um pouco mais de atenção a isso. Por que ela não está recebendo instruções suas? Se você entender isso, você não tem que evitar a raiva, porque a raiva não está lá sentada se aproximando de você. Você se torna raivoso. Você se torna infeliz. Você se torna miserável. Essas coisas estão acontecendo com você, essencialmente, porque você não tem feito nada para assumir o controle das suas faculdades. Está acontecendo acidentalmente, apenas por acaso. Se as situações externas estão bem, você também está bem. Se as situações externas estão ruins, você também está ruim. Não é assim que a vida humana deveria ser. A vida humana deveria ser assim. Se eu estou bem, tudo à minha volta fica bem. Esta deveria ser a realidade, não é? Neste momento, se as coisas à minha volta estão da maneira que for, eu me tornarei dessa maneira. Não, não. A consciência humana deveria criar as situações. Neste momento, as situações estão criando a consciência humana. Essa não é a maneira correta de moldar a vida humana. Agora, sua mente também não vai a lugar algum. Ela está aqui, pensando em alguma coisa. Ela vai a algum lugar? Sua mente não vai a lugar algum, ela está aqui e está pensando em outra coisa. Mas ainda está aqui, não é? Nem seu corpo vai a lugar algum, nem sua mente vai a lugar algum, nem você vai a lugar algum. São sempre um conjunto composto. Se você quiser fazer alguma coisa, você tem que fazer algo que funcione para todos eles. Você não pode lidar com este separadamente, com aquele separadamente, com este separadamente. Eles estão sempre juntos, não é mesmo? Sua mente não vai a lugar algum, você a perdeu? É só que
Você está sendo enganado pela imaginação da sua mente. Está sentado aqui e imaginando algo. Não está indo a lugar algum, mas você está tão identificado e perdido que você pensa que a mente está indo a algum lugar. A mente não viaja a lugar algum, ela está totalmente aqui, não é? Você precisa entender isto. O motivo da sua mente continuar com pensamentos incontroláveis e intermináveis é que você se identifica com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com algo que você não é, então a mente está em atividade ininterrupta. Você se identifica com muitas coisas e está tentando parar sua mente. Estou lhe dizendo, se você tentar por 1 milhão de anos, isso não acontecerá. Não pode acontecer. Se você remover suas identificações errôneas, então verá neste momento que a mente será apenas como um espelho, não dizendo nada, apenas refletindo tudo. Assim deveria ser a mente. Sua mente é um mecanismo. Funciona melhor apenas quando há clareza nela, não é? Não é assim? Sua mente não está aqui para imaginar todo tipo de coisa extravagante. Isso é uma distração na vida. Sua mente está aqui para lhe dar clareza e profundidade na vida. Mas agora mesmo, a mente é apenas uma enorme bola de confusão, simplesmente porque você se identificou com tantas coisas que não são você e agora está tentando contê-la. Não há como contê-la. Você comeu comida muito estragada. Agora tem gás no estômago. Não dá para conter. Você comeu comida estragada? A consequência está aí. Você se identificou erroneamente com muitas coisas. Agora isso continua incessantemente. Você não pode parar, não importa o que você faça. Você pensa em Deus. O próprio Deus o levará para muitos lugares. Agora, você está sentado aqui e está tentando meditar, mas está pensando no seu bar, ou no restaurante, ou no seu amigo, ou no cinema, ou no que seja. Agora as pessoas lhe disseram, pense em Deus, tudo vai ficar bem. Se você pensar em Rama ou Krishna, então você vai ver, você irá ao cinema com Rama. Essa é a natureza da mente. O próprio Rama levará você ao bar, o próprio Rama levará você ao restaurante. Você não pode parar isso. Porque você se identificou com coisas que você não é, não há como parar. Portanto, o que está sendo feito aqui não é para controlar sua mente. É para trazer uma consciência do que você não é. Agora, para começar, a identidade mais fundamental é o seu corpo. Você se identifica com o seu corpo, as roupas que veste, seu penteado, sua barbicha também, não é? Muito identificado, não é? Sua esposa, seus filhos, sua família, sua educação, sua religião, um número infinito de identificações. Com todas essas identidades, você quer uma mente tranquila. Não existe tal coisa. É por isso que lhe oferecemos um dispositivo simples chamado Shunya, onde você cria uma pequena distância da mente. Uma vez que a distância acontece, mesmo que seja uma mente barulhenta, ainda assim não importa. Desvinculando da mente. Uma vez que você se desvincula da mente, você se desvincula de toda a identidade, porque é a mente que fabrica as identificações, não é? Então, não pense em todas essas coisas, apenas use o dispositivo. Coisas vão acontecer. Coisas que você não imaginou irão acontecer. Amor não é sobre alguém? É a maneira que você está se sentindo por dentro? Mas nós mantemos relacionamentos diferentes. Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual é o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. O amor é uma certa maneira de ser? Relacionamento é uma transação? As transações devem seguir as leis das transações? Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá. Eu tenho duas perguntas, Senhor. O amor é categorizado de várias maneiras, como o amor maternal, o amor paternal, o amor entre irmãos, entre casais, entre homem e mulher. Eu gostaria de saber
se há alguma relação entre sexo, amor e meditação. Essa é a primeira pergunta. A segunda é Shiva e Shakti. Shakti é energia e energia é matéria. Podemos dizer que é consciência, se pudermos traduzir para o inglês, consciência e matéria? A segunda pergunta, não. É completamente... Existem muitas representações erradas sendo feitas. Não sei se temos o tempo para olhar para isso, pois é uma certa dimensão da vida que precisa ser vista de uma certa maneira. Para a primeira existe... Veja, eu acredito que já falamos sobre isso. Veja, amor não é sobre alguém, por favor, entenda. Um relacionamento é sobre alguém, nós mantemos relacionamentos diferentes com tipos de pessoas diferentes, não é? Depende da natureza da atividade em que estamos inseridos. Agora, seu filho vem aqui e pelo seu amor você o agarra e coloca em seu colo. Seu vizinho aparece, por favor, não faça o mesmo. Mas você consegue amar seu vizinho da mesma forma, sem precisar agarrá-lo? Sim ou não? Então, sua mãe aparece e você vai e faz assim e expressa o seu amor. Seu cachorro vem, você faz bu-bu-bu-bu-bu. Você pode amar seu cachorro tanto quanto ama sua mãe? Eu pergunto. Ah, ele está comparando o cachorro com mãe. Isso é uma estupidez sem sentido? Diga, quando você está realmente se sentindo encantado pelo seu cachorro, é menos ou mais do que qualquer outra coisa. Amor não é sobre alguém, é a maneira que você está se sentindo por dentro. Mas nós mantemos relacionamentos diferentes. Nosso relacionamento com o cachorro é de uma maneira, com nossa mãe é de outra, com nosso filho é de outra, com um amigo é de outra, no relacionamento de trabalho é de outra. Relacionamentos são transações. Transações precisam ser conduzidas com sensatez. Você não pode manter a mesma transação com todos. Poligamia? Por que estou sendo feito de garoto propaganda para isso? Você não. Você não. É um conceito. É um conceito. Você não é o único que deseja isso. Então, conceitualmente, é apenas isso. Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. Obviamente irá estragá-la, não importa quão próximo vocês sejam, você verá. Aconteceu com muitas pessoas, pessoas que pensavam que eram um só e que nunca se separariam, estão agora em situações horríveis de ódio entre elas. Não por qualquer outra razão, não porque elas são pessoas ruins, nem por outro motivo, apenas que você não compreende as limitações do... Você confunde a ação e maneira de ser. Amor é uma certa maneira de ser. Relacionamento é uma transação. As transações devem seguir as leis das transações. Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá. Mas como você se sente dentro de si, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém deveria poder fazer nada a respeito. Você se sente maravilhado dentro de si, em seu pensamento, nas suas emoções, em seu corpo, nas suas energias. É assim que você deveria ser. Se você estiver se sentindo doce em suas emoções, você será amoroso com tudo aquilo em que você põe seus olhos, mas a transação é diferente. Como eu estou, como eu transaciono com alguém, eu não posso transacionar com você simplesmente assim, não é? Mas eu não preciso me sentir diferente, pois essa é a maneira que decidi estar dentro de mim. Então, você precisa compreender isso. O que é ser? O que é fazer? Se essa distinção não estiver presente, então você vai misturar tudo e pensar que isso é aquilo e aquilo é isso. Eu te amo é uma falsa afirmação. Eu estou amando, tudo bem? Eu não consigo te amar, isso não é possível. Eu posso transacionar com você de uma certa maneira, mas eu sou amoroso. Por eu ser amoroso, a transação também tem essa qualidade. Se eu não estiver amoroso, a transação não terá essa qualidade, não é? Senhor, minha pergunta é sobre a correlação entre sexo, amor e meditação. Há alguma relação? Se existe alguma relação entre sexo, amor e meditação, eu acredito que separamos amor e sexo o suficiente. Sexualidade significa... Não estou tentando fazer um julgamento moral sobre isso, eu não tenho nada do tipo sobre essa questão. É apenas que sua inteligência foi sequestrada pelos seus hormônios. Quando você tinha 10 anos de idade, você olhava para esse menino ou para essa menina, eles eram apenas seres humanos.
De repente, você tem 12, 14 anos e olha para eles, de repente, pequenas mudanças na forma do corpo estão se parecendo com o universo inteiro, de repente? Sim ou não? Por quê? Porque você foi envenenado quimicamente? Por dentro? Esse é um truque da natureza para, de alguma forma, fazer com que você se reproduza. Não pense que a natureza está interessada se você ama alguém ou não. A natureza está interessada na sua reprodução, pois, do contrário, a espécie acabará. Todo esse drama em volta disso precisa acontecer, pois se você só reproduzir, você se sente um animal. Tendo evoluído para além disso, de certa forma você se sente desconfortável. Então você adiciona todas essas melodias, como são os diálogos, cante uma canção. Você precisa fazer tudo isso para se sentir como se fosse algo diferente, e não é sobre isso. Mas não, a sexualidade é apenas isso, dirigida pelos hormônios. Isso é bom, é ruim, não existe esse tipo de julgamento. Não é você quem vai julgar se é bom ou ruim. A questão é que, para você pessoalmente, quão forte é esta força dentro de você? Você quer dedicar sua vida a isso ou não? Isso é algo que você precisa decidir? Como isso se conecta com a meditação? A palavra meditação em inglês não significa nada, na verdade. E é por isso que todos usam ela. Se você fechar seus olhos e se sentar, em inglês eles dirão que você está meditando. Com os olhos fechados você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, muitas coisas. Ou você pode ter dominado a arte de dormir em posturas verticais. Quem saberá o que você faz com seus olhos fechados? Você pode fazer diferentes coisas. Então, se pressupomos que meditação significa dhyana, novamente a palavra dhyana está sendo usada de forma muito solta, não é específico nos dias de hoje, mas tem um significado específico. Significa que se você sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está ali, e o que é você está em outro lugar. Isso significa que essas três identidades estão separadas em sua experiência? Uma vez que as três experiências estão separadas, então onde está o sentido de perguntar o processo do corpo, o processo da mente, o que tem a ver com isso, existe uma correlação? Não, não existe. Agora, então se eu meditar não posso fazer sexo, se eu fizer sexo não posso meditar? Essa não é a questão. Meditação não é um ato, é uma qualidade. Se você cultivar o seu corpo, sua mente, sua energia e suas emoções até certo nível de maturidade, você se torna meditativo. É como a fragrância de uma flor. Se a flor floresceu, há fragrância. Se a flor não floresceu, você pode borrifar algo nela e prosseguir, mas não será o mesmo. Há uma diferença entre o que exala de dentro de você e o que você coloca vindo de fora. Há uma diferença grande, enorme. É uma questão de vida e morte. A diferença é entre vida e morte. Você pode fazer até um cadáver cheirar bem, se você borrifar algo, mas é diferente. Exalar uma certa fragrância é completamente diferente. Então, meditação é uma qualidade. Meditatividade é uma qualidade, não um ato. Se eu fizer isso, é meditação? Não. Se eu fizer aquilo, é meditação? Não. Se eu fizer isso, é meditação? Sim. Isso é meditação? Sim. Acho que isso te colocará na perspectiva correta. Aconteceu uma vez. Este é um mestre sufi chamado Ibrahim. Ibrahim juntou algumas pessoas em sua casa e ele estava tentando treiná-las. Uma tarde, 2 discípulos se encontraram e estavam frustrados. E um deles disse, ei, eu quero fumar, mas não sei o que o mestre vai dizer. O outro cara disse, eu também quero fumar. Então por que não perguntamos a ele? Eles decidiram perguntar separadamente. No dia seguinte, um deles está sentado no jardim frustrado e o outro cara passa fumando. Ei, você está fumando? O mestre me disse para não fumar e você está fumando? O outro cara perguntou, o que você perguntou ao mestre? Ele disse, eu perguntei a ele, posso fumar enquanto estou meditando? Ele disse, não. Esse é o problema? Eu perguntei, posso meditar enquanto eu fumo? Ele disse, sim. Eu sou a outra metade da Anitta. Todo dia ela reproduz um vídeo diferente das coisas que você diz.
O que surge na sua mente que faz com que você diga essas palavras de sabedoria? Como isso surge? It needs some background. É preciso algum background? É fato que nós temos o mais evoluído sistema neurológico comparado a uma minhoca, um inseto, um pássaro, um animal, qualquer um. Mas nós também temos um processo psicológico. Qualquer que seja o seu processo psicológico, o seu pensamento e a sua emoção estão ocorrendo somente por causa de uma certa quantidade de informação que você acumulou, não é? Ah, você pensa que ela é uma pessoa maravilhosa, então há um certo tipo de pensamento, você pensa que ela não é tão legal, outro tipo de pensamento, você pensa que se trata de um outro alguém. Com toda essa informação, seja o que for que você tenha acumulado, seja isso certo ou errado, não interessa. O tipo de informação que você acumulou determina o tipo de pensamento e o tipo de emoção que você possui, não é? Isso é uma coisa, se você ensina os seres humanos a entenderem que o seu processo psicológico é inteiramente um drama deles, que ele não tem nada a ver com a realidade, não é? Seu drama psicológico não tem nada a ver com a realidade aqui. 100 pessoas podem estar sentadas aqui, todas no seu próprio espaço psicológico, e elas estão em 100 mundos diferentes, elas não estão neste mundo. Portanto, eu tenho uma cabeça vazia, nada. Por isso eu estou nesse mundo. Então, por eu estar somente neste mundo, eu estou prestando atenção a tudo. Não tenho nada acontecendo na minha cabeça. Se me sento em um lugar, sabe, de vez em quando eu dou uma pausa por 5 dias. Se eu me fechar, eu não tenho um único pensamento em minha mente. Eu não leio, eu não assisto televisão, eu não escrevo, eu não faço nada. Eu sequer olho pela janela, nem um único pensamento em minha mente. Porque o processo psicológico é apenas um pequeno drama que foi amplificado simplesmente porque você se tornou tão identificado com ele. É assim. As pessoas sempre chegam até mim e dizem, Sadhguru, eu quero meditar, mas os pensamentos surgem. Eu lhes pergunto, veja, vou lhe ensinar outro tipo de meditação, onde a função do seu rim irá parar, a função do seu fígado irá parar, a função do seu coração irá parar. Você está interessado? Não, não, não. Então, por que você quer que somente sua função cerebral pare? Por quê? Veja, quando você se senta e medita, seu rim está funcionando, o fígado está funcionando, o coração está funcionando, você não tem questões. Somente se seu cérebro funcionar, você tem um problema? Sim? Por que isso? Porque você não está tão identificado com a sua função renal, mas você está super identificado com o seu processo de pensamento e emoção. Por que você está tão identificado com isso? Você pensa que isso é você? Por causa disso, agora, isso anulou a sua experiência de vida. Diga-me, num período de 24 horas, existiram quantos momentos, para além do pensamento, em que você olhou para alguma coisa? Para a maioria das pessoas não há um único momento, ou algumas pessoas têm alguns momentos. Eu só tenho alguns momentos de pensamento. O resto do tempo eu estou apenas como o céu, simplesmente lá, apenas vida. Se você é apenas... Você é vida? Minha vida? Sim. Diga-me francamente, você é realmente vida? Sim. Sim, você é vida, não é? Porque eu sou vida, eu tenho um corpo, eu tenho um pensamento, eu tenho uma emoção, eu tenho uma casa, eu tenho isso e tantas outras coisas. Tudo acessório, mas você está experienciando os acessórios. Mas existe experiência de vida no dia a dia? Você está mal interpretando o seu drama psicológico como vida, não é? Seu drama psicológico é seu drama, talvez mal dirigido, mas... Veja, quando é mal dirigido, as pessoas sofrem, quando é bem dirigido, elas desfrutam, não é? Olá? Portanto, o seu drama psicológico é seu? Você pode reproduzi-lo, nada de errado nisso. É como se começássemos a jogar um jogo. Estamos numa quadra de tênis, mas em algum momento, você acerta a bola, você gosta, você acerta a bola, você gosta. Depois de um tempo, você deixa a raquete no canto e vai embora, não é? Neste momento, com este jogo, você não é capaz de parar.
Imagine só, suponha que você começou a jogar tênis e você não pode parar 24 horas. Como você sofreria o tênis? Isso é tudo que está acontecendo neste momento. Seu processo psicológico se tornou incontrolável. Está sempre ativo, ativo e ativo. Então, a solução mais simples para isso é: não tente pará-lo, porque você não está tentando parar os rins, ou o fígado, e o coração, e o que mais estiver acontecendo. Você está bem com isso. Você só tem problema com a função cerebral por causa da identificação que você tem. Você tem mal interpretado os seus pensamentos como sendo você, não é? Qualquer que seja o seu pensamento, você pensa que é você, mas o seu pensamento está vindo de uma certa informação que você acumulou do exterior, não é? Se eu eliminar toda a memória em você, você terá pensamento? Não. Ele vem apenas do tipo de informação que você acumulou. Quais tipos de informações você acumulou não é tudo por opção? Se você andar na rua, tudo que você vê, ouve, cheira, saboreia e toca fica gravado em sua mente. Você não pode evitá-los? O que entra em você como informação não está totalmente em suas mãos, não é mesmo? 90% não está em suas mãos, simplesmente está acontecendo o tempo todo, porque tudo que você sente pelos 5 órgãos sensoriais está apenas entrando em você e sendo gravado. Não existe nada de bom, ruim, feio nisso, é apenas informação. Agora, por via do seu reconhecimento, você diz: ah, isso é legal e isso se torna bom. Você diz: isso é detestável e isso se torna ruim. Você diz: isso é terrível, então isso se torna feio. Isso é criação sua, mas a informação está simplesmente entrando e sendo gravada. O que você acumula, seja o que for que acumule, pode ser seu, mas não pode ser você, não é? Eu posso dizer que esta é a minha cadeira, mas se eu disser que isso sou eu, você pensará que eu fiquei maluco, não é? Neste momento, isso é tudo o que aconteceu. O que você acumulou, você começou a pensar que é você? Deixe-me ser um pouco mais básico. O corpo. Esse corpo, você nasceu assim? Não. Não. Você veio assim e agora você se tornou este tanto. Como isso aconteceu? Apenas a comida que você comeu, não é? Ou é apenas a terra que estamos pisando, que se tornou alimento e agora é assim? Um número incontável de pessoas como você e eu já andou por este planeta. Elas também eram pessoas inteligentes. Onde elas estão agora? São todas camadas superficial de solo. Assim este se tornará. Sim ou não? A não ser que seus amigos lhe enterrem muito profundamente com medo de que você possa ressuscitar dos mortos. Do contrário, isso também se tornará camada superficial de solo. Bem, nós não queremos ir hoje, mas inevitavelmente nós iremos, não é? Então, este é apenas o solo que se tornou alimento. Nós consumimos esse alimento e o transformamos neste corpo. Ou é verdade que este corpo é uma acumulação ao longo de um período de tempo? Olá? Ele é. O que você acumulou pode ser seu, mas pode um dia ser você? Não. Seja o que for que você acumule, no máximo você pode afirmar que é meu. Eu não vou contestar isso agora. O dia chegará. Mas você não pode dizer que sou eu, não é? Seja o que for que você acumule, isso nunca jamais pode ser você. Se isso se tornar uma experiência viva para você, na qual o que você acumulou na forma de alimento e na forma de informação, você claramente sabe que isto não sou eu, então você se tornará como eu, simplesmente olhando para a vida como ela é, sem ser influenciado por nada, sem estar identificado com nada, simplesmente vida. Isso é verdade, que você fundamentalmente é apenas uma vida? Daí você acumulou um certo corpo, então nós o chamamos de homem. Daí você acumulou algum tipo de coisa em você, então nós o chamamos disso, daquilo e tudo mais. Mas essencialmente você é apenas vida. E essa é a coisa mais importante neste momento, que você está vivo neste momento. Essa é a coisa mais importante em sua vida, não é? Mas infelizmente não é isso que está em foco. Hoje, o que eu estou pensando se tornou mais importante do que eu estar vivo, não é? Olá? Minhas pequenas emoções se tornaram mais importantes do que eu estar vivo neste momento? Veja, hoje pela manhã o sol apareceu na hora. Olá? Não, você está pensando que o sol, ok, o que tem isso?
Sabe, há algum tempo, estávamos voando em um helicóptero em Tennessee. Era um belo dia quente. Então, retiramos as portas e estávamos voando num helicóptero aberto, porque o tempo era bom. Nós fomos até lá no alto e, de repente, atingimos uma frente fria. Tudo o que aconteceu foi o sol ter ficado verdadeiramente bloqueado pelas nuvens. Então se tornou extremamente frio, tão frio que não tínhamos controle. Sabe, nossas mãos não estavam firmes no controle, então decidimos descer. Enquanto descíamos, estávamos apenas debatendo. Suponha que o sol não apareça amanhã, o que aconteceria? Talvez em 3 meses isso aconteceria, em 6 meses aquilo aconteceria. Estávamos apenas supondo. Então eu só chequei e pesquisei um pouco. Se o sol não aparecer amanhã, em 18 horas, tudo o que você conhece como vida neste planeta desaparecerá, exceto algumas vidas microbianas muito profundas no solo. Todo o resto desaparecerá num período de 18 horas. Agora há pouco eu lhe dei uma informação fantástica. O sol apareceu na hora hoje de manhã. Eu quero ouvir o barulho apropriado, ao menos. É fantástico, ele apareceu no horário. E o planeta está girando pontualmente? Vocês não acham que é bom? Sem acidentes no sistema solar, nenhum planeta se chocou com outro, todos estão seguindo suas rotas. No universo inteiro, nem um só acidente. Tudo está seguindo fantasticamente no universo e no imenso cosmo. Mas um pequeno pensamento detestável está rastejando em sua cabeça e é um dia ruim. Tudo no cosmo está indo muito bem. Um pequeno pensamento detestável, é um dia ruim, não é? O problema é que perdemos a perspectiva sobre quem somos. Neste cosmo, o sistema solar é uma partícula? Sim ou não? É como uma partícula. Amanhã de manhã, se o sistema solar inteiro evaporar, ninguém notará. Nesta partícula, o planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Los Angeles é uma supermicropartícula. Nisto, você é um grande homem. Esse é um sério problema. Esse é o seu drama psicológico, exagerando coisas a um ponto no qual você pensa que se você tiver um pensamento ruim, o mundo todo está arruinado. Por quê? Nós nos identificamos com os pensamentos que produzimos, com as emoções que criamos, não entendendo que é nossa prerrogativa criar o tipo de pensamento que queremos, o tipo de emoção que queremos. Se você criar o tipo de pensamento que você quer e o tipo de emoção que você quer, você não faria o melhor tipo de pensamento e o melhor tipo de emoção que um ser humano é capaz? Sim ou não? Então, você funcionaria no ápice da humanidade? Neste momento, a nossa própria inteligência se voltou contra nós. Não precisamos de qualquer ajuda externa. Estamos nos saindo bem sozinhos. Sim ou não? Apenas sentado, em pé, rico, pobre, todo tipo de pessoa está sofrendo. Você faz perguntas sobre a infância deles, muitos problemas, problemas de fralda. Criança, muitos problemas, muitas travessuras. Adolescência, ai meu Deus, muitos problemas. Meia-idade, crise. Velhice, terrível. Diga-me, qual época de sua vida é fantástica? O problema não está em nenhum outro lugar. O problema é apenas que nós perdemos o controle sobre o nosso drama psicológico. Porque o drama existencial da vida não está em nossa experiência. Nosso drama psicológico é como uma nuvem bloqueando o sol. Nós não experienciamos a vida. Nós só experienciamos pensamentos, emoções, ideais, preconceitos e toda a bobagem que nós conseguimos produzir. Em vez de vivermos na criação do Criador, estamos vivendo em nossa própria insignificante criação. Essa é a grande questão. Eu não criei coisa alguma, então estou aqui neste mundo. O que é isso? Que necessita? Que faz com que você tenha uma necessidade tão crônica de ter outra pessoa? Os problemas da perda são
essencialmente psicológicos e emocionais. Você deve ser capaz de graciosamente seguir em frente com a vida. Esta é a escolha que você tem. Você pode deixar o mundo viver sobre sua sombra, ou você pode estar sempre louco para entrar debaixo de alguma sombra. Veja, neste momento, o processo de vida fundamental dentro deste corpo não precisa. Ele é interdependente. Está destinado a ser assim. A natureza física de sua existência é interdependente. Você tem que comer, tem que respirar, tem que beber água, tantas coisas. Você precisa de serviços, manutenção. Mas aquilo que está gerando esta vida parece ser um processo completo por si só. Não precisa do apoio de ninguém, não é mesmo? Você pensa assim? Você sente assim? Sim ou não? É assim. Então, o que é isso que necessita, que faz com que você tenha uma necessidade tão crônica de ter outra pessoa? É a natureza do seu pensamento, da sua emoção. Talvez em uma determinada etapa de sua vida, até mesmo do seu corpo físico. Agora, Physical body is one thing. o corpo físico é uma coisa. You did not make it. Você não o criou. Você verá que se você se interessar tanto por um livro, você está lendo um suspense. Todas as suas necessidades físicas desaparecerão. Você já notou isso? Você só está lendo uma porcaria de suspense. Mas isso é o suficiente. 2 horas que você não pensou em comida, isso ou aquilo, todas as necessidades físicas simplesmente desapareceram, não é mesmo? Portanto, muito facilmente isso pode ser transcendido. Se você desejar, não estou dizendo que você deve, mas se você desejar, a fisicalidade pode ser dominada muito facilmente. Não é uma luta tão grande. Agora, The problems of loss os problemas da perda são essencialmente psicológicos e emocionais. Então, a estrutura psicológica de quem você é, pelo menos a estrutura psicológica de quem você é, deveria ser criada por você, não é? Se você criar sua estrutura psicológica, você a tornaria em uma possibilidade infeliz ou em uma possibilidade feliz? Se você a tivesse criado, eu estou falando sobre o que você deseja para si mesmo. O que você deseja para seu vizinho pode ser questionável. Pelo menos o que você deseja para si mesmo não é a infelicidade, nenhum ser humano faz isso. Portanto, obviamente, você não criou o seu processo psicológico ou a estrutura psicológica conscientemente, da maneira que você deseja. Agora, isso significa dizer que, puf, se acabar amanhã, eu não me incomodo, continuarei com a vida depois de amanhã? Não, 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 não se trata disso. É só que você deve viver de tal forma que esteja disposto a morrer por alguém agora mesmo. Mas se acontecer deles morrerem amanhã, não você, eles morrerem, você deve ser capaz de prosseguir graciosamente com a vida. Mas hoje, você deve viver como se estivesse disposto a morrer por essa pessoa, genuinamente. Caso contrário, não há santidade na vida. Se você fizer um cálculo lógico,
Afinal, sou um pedaço de vida independente, porque preciso de alguém, sua vida se tornará totalmente feia. Você deve viver como eu não posso viver sem você. Mas amanhã, se isso acontecer, isso é amanhã. Se acontecer daquela pessoa desaparecer, ou ela morrer, ou se tornar livre, ou o que quer que seja, então você deve perceber que este é um pedaço de vida independente, mas hoje, se você pensar assim, sua vida se tornará feia. Portanto, as pessoas não são capazes de entender essa distinção, ou se tornam filântropos impiedosos, ou se tornam tão idiotas e perdidos que não são capazes de desfrutar de seus relacionamentos. A maioria dos relacionamentos são apenas, eles conhecem um pouco de alegria somente no início, depois disso é uma complicação e dor contínua. Para a maioria das pessoas, infelizmente. Isso é porque você não entendeu a natureza, você não experienciou a natureza deste aqui, você está tentando entender a natureza daquele ali, isso nunca vai acontecer. Se você tem um relacionamento maravilhoso, na maioria das vezes, é porque a outra pessoa é maravilhosa. É uma péssima maneira de viver, não é? Você deve ter um relacionamento maravilhoso com todos à sua volta pelo que você é, e não pelo que a outra pessoa é. Esta é a escolha que você tem. Você pode deixar o mundo, viver sob sua sombra, no conforto da sua sombra. Ou você pode estar sempre louco para entrar debaixo de alguma sombra. Essa é a escolha que todo ser humano tem. Quando você respira o frescor do ar, como ele o afeta? Neurologicamente, ele circula quase instantaneamente. Mas existe outro sistema, além do seu sistema neurológico? A agradabilidade do sistema neurológico, uma vez que ela se aprofunda, sentar-se aqui alegremente torna-se uma coisa normal? Por quê? A maioria dos seres humanos ainda tem dificuldade de conhecer um pouco de paz ou de alegria em suas vidas. Por que a maioria dos seres humanos não consegue estabelecer isso como uma qualidade própria? Eu sei que muitas filosofias foram ditas, mas vamos ver tecnicamente por que algo tão simples não está acontecendo? Então, todas as experiências da vida, como elas estão chegando a nós? Quando você respira o frescor do ar, como ele o afeta? Neurologicamente, ele circula quase instantaneamente. Se você comer ou provar algo agradável, ouvir algo agradável, ou ouvir algo agradável, essencialmente, primeiro isso toca sua percepção sensorial. A partir daí, quase instantaneamente, o sistema neurológico leva até o seu cérebro e cria uma experiência agradável ou uma experiência desagradável. Essa agradabilidade da experiência ou desagradabilidade da experiência não está inteiramente relacionada aos estímulos externos? Em parte, sim. Isso também depende de como você está naquele momento. Você está com o ânimo frustrado, perturbado, alguém toca uma bela música. Sim ou não? Alguém tocando uma música muito boa, isso lhe deixa ainda mais furioso? Então, nós devemos compreender que há dois aspectos nisso. Um deles é a natureza dos estímulos
O outro é como estamos agora, que quer dizer quais são as nossas impressões, qual é o nosso samskara, qual é a nossa substância kármica. Portanto, quando tudo coopera e o prazer acontece, você viu o nascer do sol, em vez de ficar irritado, ai meu Deus, mais um dia, você sentiu, que bom. Estou me sentindo muito bem. Agora isso é bom. Porque o estímulo neurológico, o estímulo, quando toca o órgão dos sentidos, de lá neurologicamente ele viaja quase que instantaneamente e faz coisas. Mas existe outro sistema, além do seu sistema neurológico, que é o Pranamaya Kosha, que é tão elaborado, se não mais elaborado que o sistema neurológico, mas ele se move, eu diria, 100 vezes ou mais, devagar que o sistema neurológico. Se você se apega à agradabilidade da experiência, à agradabilidade neurológica que está acontecendo, porque você está vendo o nascer do sol e está se sentindo bem, geralmente, ou outra coisa, ou algo, a maioria das pessoas não retém a agradabilidade da experiência que está acontecendo. Elas vão saltitar por todos os lugares. Então, se você retém uma certa agradabilidade, de agradabilidade neurológica, estou tentando separar essas duas coisas por falta de terminologia na língua inglesa. O que você, digamos que você viu o nascer do sol e se sentiu maravilhoso por um momento. Aquele momento é agradabilidade neurológica ou agradabilidade sensorial. Para que isso se torne parte de sua energia de vida, você precisa retê-la, você precisa se manter naquela experiência, você deve ser capaz de ficar lá. Porque é pelo menos 100 vezes mais lenta, por falta de medida exata, eu estou dizendo pelo menos. Então, se você for capaz de se manter em qualquer experiência, normalmente, se você conseguir se manter por 24 minutos, qualquer experiência de doçura da experiência, mesmo que seja paladar, olfato, visão, audição, se você fizer isso consigo mesmo, a agradabilidade do sistema neurológico, uma vez que se aprofunda no sistema prânico, então sentar-se aqui bem-aventurado torna-se uma coisa normal. As experiências sensoriais, se você permanecer com elas, isso se tornará a sua qualidade, não é algo que você tenha que fazer, a bem-aventurança. The processes of ecstasy were never written down. It is only in the presence of a certain being those things happen. The yogis have many ways of doing it. Certain nadis in the system, that if you activate them, you will be ecstatic. If this humanity overflows, then divinity will come in search of you. Existem duas dimensões da vida humana. Uma
supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Se você tem um sonho frágil, todos os dias ele continua mudando, então aquilo não vai se manifestar. Portanto, quando você quer ação, você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso, sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas. Mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura, somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias e vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Have you woken up? Ou você já acordou? Isso acontece com sonhos, não é? Quando você está dormindo? Alguém vem e... End of the dream. Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. Eles são apenas, simplesmente, pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Existem 4 tipos diferentes de sonhos, mas uma grande parte do sonho é apenas desejo não realizado. Não estamos falando desse tipo de sonho. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. A Devi é, na verdade, um sonho. Eu a inventei. Mas ela é real e funciona. Existe uma cultura no mundo que meio que percebeu isso corretamente. Na Índia, a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem, mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália. Eles se referem ao mundo e à criação do mundo como tempo de sonho. Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora, Deus está sentado e sonhando tudo isso, que vocês estejam todos sentados aqui, isso é um sonho. Não é real. É uma descrição perfeita da criação. Muito simples, mas perfeita. Isso é o que aqui chamamos de Maya. Isso é o que a física moderna está tentando dizer a você, que a existência é relativa. É relativo a seu sonho. Não você como pessoa, mas você como ser. It is true. É verdade. Portanto, se um ser cria uma forma, o sonho é uma forma por si só. Se ele cria uma forma, ela se manifestará. É claro que ela precisa ter um pouco de suporte, mas uma vez que haja esse suporte, ela sempre se manifestará. Toda a dimensão do Tantra é exatamente isto. No Ocidente, a palavra Tantra significa... Alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreada, ok? Não, Tantra significa tecnologia. A tecnologia do criar. O Tantra precisa de uma imaginação muito vívida. É assim. Você pode experimentar isso, pode dedicar algum tempo a isso. Não arranque nada. Sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama. Apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente. É preciso muito trabalho, acredite em mim.
Toda a minha infância eu apenas ficava ali sentado, construindo a memória de pequenas coisas em minha mente. E apenas uma coisa, se você conseguir, eu lhe digo, a memória deste dedo mindinho, se você construí-la em sua mente se tornará milagrosa. Quando eu digo a memória, há tantas características neste dedo mindinho. Se você for micromilímetro por micromilímetro, observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente se torna uma possibilidade explosiva. Agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama. Isso é Tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de 1 hora ou 2. Porque é um sonho. A árvore de qualquer forma é um sonho, seu corpo de qualquer forma é um sonho, o universo de qualquer forma é um sonho. Em um nível é um sonho. É relativo. Portanto, isso é o que chamamos de Maya. Maya não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus 5 órgãos sensoriais não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com um intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A Terra pensa que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a Terra rirá de você. Portanto, é melhor, esta noite, você se sentar e olhar para estas 3 coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro, desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá, 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe derem uma pequena responsabilidade, de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo de repente? Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá, na maior parte do tempo você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade? Apenas... E quantas vezes você andou por aí, olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta, sem nenhum senso de envolvimento, apenas 3 coisas. Se você prestar atenção, você verá, terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. Você verá. Todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido. E o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim. Muito sábio. E eu tenho necessidade de pessoas sábias. Estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita. Não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la.